está com a Bíblia, diga amém. Amém. Vamos lá então, diz assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz. Só os dois jantou. Porque dirão: o Senhor não te apareceu. Verso de número 2. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma. Verso de número 3. E ele disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em glória. E Moisés fugia. Pronto, pode tomar os seus assentos. Que bênção. Se eu ver que a gente não dando glória a Deus, aleluia, eu vou chamar a atenção aqui hoje. Igreja, de Êxodo, capítulo de número 4, no versículo de número 1, no capítulo de número 3, vocês leem a Bíblia, vocês vão ver que Deus ele se encontra com Moisés, e nesse encontro que Deus se encontra com Moisés é dentro de uma sarça ardente. E ali a Bíblia mostra para nós que conversa com Moisés, revelando os seus propósitos. Deus ele conversa com Moisés e revela para Moisés algum propósito. Só que no capítulo de número 4, onde nós lemos, ela faz parte do contexto do capítulo de número 3, do propósito de Deus na vida de Moisés, daquilo que Deus tinha para a vida de Moisés, onde Deus aqui agora, ele se apresenta para Moisés. No capítulo de número 3, Deus ele tem um encontro com Moisés na sarça ardente ou de fogo. Só que no capítulo de número 4, Deus aqui ele se apresenta a Moisés e chama ele como libertador. Então Deus ele tinha um propósito na vida de Moisés. Deus ele se apresenta na sarça, mas depois Deus ele tem um encontro com Moisés, chamando Moisés para ser o quê? Um libertador. Só que no capítulo de número 4, no versículo de número 1, Deus mostra seu poder a Moisés. O Deus mostra o quê? O seu poder a Moisés. Vocês acabaram de ler comigo esse mesmo versículo. Porque a missão que Deus ele dá a Moisés, na lógica, precisaria de um grande exército. Por que um grande exército? Porque Moisés ele tinha que lutar, Moisés ele tinha que enfrentar um grande exército. Ou seja, Deus ele se apresenta para Moisés, chama ele como libertador, mas na lógica humana, aos olhos humanos, jamais ele tinha força para lutar contra um exército. Ou seja, ele precisaria de um exército para ir à guerra, para lutar. Só que Deus olha apenas para Moisés e chama ele como um que mesmo, igreja? Um libertador. Ou seja, para libertar o povo de Israel, que estava onde? Nas mãos de Faraó. Então aqui você vê Deus convencer a Moisés. Deus ele se apresenta para Moisés. Deus ele está frente a frente com Moisés. Só que Deus ele tinha um propósito na vida de Moisés. Moisés não entendia. Só que Deus chama Moisés para ser o quê? Libertador do povo de Israel das mãos de Faraó. É isso mesmo? Aqui você vê Deus ele fazendo o quê? Convencer a quem? A Moisés. Então, se você olhar no verso de número 1, a Bíblia vai dizer assim: mas eis que me não crerão, nem ouvirão o que? A minha voz. Está aqui na tela? Então você vai ver que quando Deus ele convence a Moisés, que se apresenta para ele, que Deus fala frente ou face a face com ele, você vai ver que Moisés questiona Deus, dizendo para Deus o quê? Mas eis que não me crerão. Em outras palavras, quando Deus conversa com Moisés e revela o seu propósito, qual é o propósito? Libertar o povo de Israel das mãos de Faraó. Só que Moisés ele questiona Deus, dizendo o que para Deus? Mas eis que não me crerão e nem ouvirá a minha voz. Você vai ver que quando Deus fala com ele, ele questiona. Ou seja,
ele retruca com Deus e diz para Deus assim: como que eu vou libertar o povo da servidão ou da escravidão, das mãos de Faraó, sendo que eles não vão crer, né? Eles não vão crer na minha palavra, na minha voz, na minha pregação. Eles não vão dar ouvido para as minhas palavras. Vocês entendem? Diga amém. Então você vai ver que quando Deus fala com ele, Gabriel, ele diz para Deus: mas eles não vão crer em mim, mas eles não vão ouvir a minha voz. A expressão de Moisés aqui é como que eu vou falar para eles? O que eu vou dizer para eles? Que Deus me enviou, se não há um sinal? Como que eu vou dizer para eles que Deus me enviou, se eu não tenho como provar para eles um sinal que Deus ele me chamou e me enviou? É por isso que vocês leram ali, e nós vamos chegar no detalhe que Deus tem para nós aqui nesta noite. Então você vai ver que ele questiona: como que Deus me enviou? E qual é o sinal, Deus, que eu vou levar para eles e dizer que o Senhor me escolheu para ser o libertador deles? Então você vai ver que há uma guerra entre Deus e Moisés. Há uma guerra daquilo que Moisés ele não estava entendendo o que Deus tinha para ele. Assim é na nossa vida. Quando Deus olha para nós, que Deus faz uma promessa, que Deus nos chama, nós não entendemos de que forma, como vai ser, como será. Lembra na sua convenção, Deus olhou para você e disse assim: eu tenho uma grande obra na tua vida, vou te levar aos quatro cantos, você vai ser um grande pregador, você vai ser uma grande levita, você vai ser um ganhador de alma. Não é assim que Deus fala para a gente, que tudo isso vai acontecer na nossa vida, porém nós olhamos para um lado e para o outro e até para os céus e diz assim: Deus, eu não entendi, eu não sei como vai ser, como que é esse negócio, o que o Senhor tem para a minha vida. Só que no decorrer da caminhada, da trajetória, que nós aceitamos aquilo que Deus ele tem para nós passamos a entender ao longo dos anos a promessa que Deus ele fez para nós alguns anos atrás. Assim é na vida de Moisés. Moisés questiona a Deus: qual é o sinal que eu vou apresentar para eles? Como que eu vou chegar de mão vazia e dizer que Deus ele me enviou para libertar esse povo da servidão? Então, por esse motivo, Deus transforma a vara em cobra. Está vendo o sinal que Deus dá para ele? Peraí, Moisés, você quer um sinal? Então eu vou te dar um sinal. Você não vai, irmão, fazer a primeira coisa, igreja. Deus ele nunca vai olhar para alguém, levantar alguém, se Deus primeiro não der um sinal. Deus não vai chamar você como pregador se ele não tem o poder de te capacitar. Deus ele não te chama como levita se ele primeiro não preparar a tua voz, a tua garganta, o desejo de adorar a ele. Então Moisés ele questiona Deus, dizendo: como vai crer em mim se eu não tenho nenhum sinal? Aí Deus olha para ele e me diz assim: Moisés, o que tu tem nas mãos? Ele diz: o que? Uma vara. E, ou seja, Deus queria dizer assim: o sinal já está nas tuas mãos, tu que não vê. Deus olha para ele e diz assim: qual o sinal que está com ele aqui? Qual é o sinal que está com ele? Lá vai a igreja. Hoje aqui o negócio vai ficar estreito no nosso meio. Aleluia. Hoje aqui Deus vai chacoalhar esse lugar. Deus vai sair de crente aqui hoje. Então você vai ver que ele quer um sinal da parte de Deus. Deus dá um sinal para ele. Olha para ele e diz: o que tu tem nas mãos? Ele diz: uma vara. E Deus falou: toca na terra. Ele virou. Está entendendo? Então, olha só o que vai acontecer, igreja. Ele precisava de um sinal. Eu vou dizer uma coisa para alguém aqui que busca uma resposta. Toda a direção de Deus sempre vai vir acompanhado de sinais. Aleluia. Não existe uma confirmação de Deus se não vir acompanhada de sinais. Primeiro Deus dá sinais. Você está buscando hoje uma resposta, uma confirmação de Deus? Então é o primeiro sinal que Deus está te dando. Ele queria um sinal. Então Deus já deu a direção, mas ele não está vendo o sinal. Mas Deus nunca dá uma direção se não tem sinal. Se Deus dá direção, tem sinal. Vai entender. Lá vai, igreja. Está
preparado para receber. Precisava de um sinal, Deus dá um sinal. Deus nunca fala com crente avulso. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele nunca fala com crente avulso. Vocês entendem o que é avulso? Quando Deus ele fala, ele confirma. Aleluia. Glória a Deus. Porque tem muita gente que quer a resposta de Deus, ai meu Deus, mas não espera a confirmação de Deus. Muita gente quer que Deus confirme. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, que dê certo, a porta abre, a faculdade, aquilo, outro. Mas pede para Deus, mas não espera a confirmação de Deus. E Deus está dizendo para alguém aqui hoje: se tu busca confirmação, espera. Se tem sinal, tem confirmação. Por isso a vara vira cobra. Qual é a direção de Deus para a vida de Moisés? Tu vais ser o libertador do povo de Israel. Mas Deus, como eu vou falar se eles não vão crer, se eles não vão me ouvir? Eu preciso de um sinal. Deus diz: o que tu tem nas mãos, toca na terra e vira. Então Deus tinha direção e tinha confirmação do ministério de Moisés. O problema da nossa igreja hoje e da nossa geração, que ele mesmo fala, ele mesmo confirma e não espera a confirmação de Deus. Deus é o mesmo que dá o direcionamento e é o mesmo que dá sinais e também confirma. Quando ele toca na terra, que a vara vira cobra, é o que mesmo? Um sinal de Deus. Ô Moisés, você não quer um sinal? Está aí. Você não quer um sinal? Está aí. O que tu tem nas mãos? Vá, toca na terra. Virou cobra. Então Deus ele mostrou aqui um sinal para Moisés: que o Senhor estava com ele. Tem dúvida? A minha pergunta é: quantos sinais Deus já te deu e tu ainda tem dúvida? Você acha que Deus só fala quando aponta o dedo? Você acha que Deus só fala se ele pisar com os dois pés dentro da igreja? O mesmo Deus de ontem é o de hoje e também é o de eternamente. Então Deus ele dá aqui um sinal. Para quem? Para Moisés, que o Senhor estava com ele. Deus nunca dá uma direção para ninguém, igreja, se ele não vir com a confirmação. Está orando? Continua. Aleluia. Você pediu, continua orando para Deus confirmar a tua oração, o teu pedido, o teu propósito, aquilo que você almeja diante de Deus. Ah, meu Deus do céu, não dê um passo antes de Deus confirmar. Não coloque as tuas mãos aonde não deve. Não. Ah, meu Deus. Primeiro se espera Deus confirmar. Deus te mostrou, então espera a confirmação. Deus agiu, então espera a confirmação. Deus falou, então espera a confirmação de Deus. A mesma coisa estava Moisés. Quer ver lá em Número? Olha o que a Bíblia vai dizer em Número 23, verso de número 19. Deus não é homem para que minta, e nem o que mesmo, igreja. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Esse é o nosso Deus. É um Deus que dá direção, mas é o mesmo que confirma o seu propósito, o seu projeto no coração do homem. Porventura ele falaria e não confirmaria. Então Deus dá o que? Sinal para Moisés. Verso de número 1. Moisés questionou a Deus. Vocês viram que Moisés questionou a Deus? Mesmo ele questionando a Deus, Deus não altera o que tem que. Ai Deus, está sabendo? Ele questionou a Deus, sim ou não, igreja? Mas mesmo ele questionando a Deus, Deus não altera
Isso aqui é uma pérola. Ele questionou a Deus: como que vão crer em mim se eu não tivesse lá? Como vão me ouvir? Questionou a Deus. Só que Deus não alterou o propósito que ele tinha na vida de Moisés. Eu vou falar porque a crente aqui não abriu os ouvidos. Talvez não está no mundo espiritual. Porque tem crente que é desse jeito, Deus. Quando é para fazer, questiona. Mas Deus, pastor, não conta comigo, não é assim, não dá certo. Olha, não dá para mim hoje. E Deus falando assim: eu não altero quando eu escolho. Deus falando: eu não altero. Se eu escolhi você, não é outro que vai fazer. Eu vou. Aleluia. Aleluia. Deus, ele não altera. Eu vou dizer: não adianta questionar a Deus, porque Deus não vai alterar colocando alguém no teu lugar, se é você, para fazer a vontade dele. Se Deus escolheu você, não é Gabriel. Se Deus escolheu você, é você gemendo, chorando, arrastando. Aleluia, Jesus. Você que Deus escolheu. Vocês viram que aqui os seus questionamentos não vai mudar a cabeça de Deus? Porque, fala a verdade, tem crente murmurão, tem crente que reclama de tudo na vida. Nada está perfeito, nada dá certo, não está bom, não é desse jeito. Moisés questionou, tipo assim: Deus, não pode ser outro? Por que tem que ser eu? Mas não vai me ouvir. Mas Deus não alterou o propósito na vida de Moisés. Quer ver alguém que queria que Deus alterasse fugindo Jonas? O que aconteceu? Caiu no ventre de uma baleia, porque Deus falou para ele: vai na cidade de Nínive e prega contra ela, porque a malícia dos seus pecados subiu às minhas narinas. E ele fugiu de diante do Senhor, e o Senhor permitiu que uma baleia estivesse de boca aberta para engolir ele. Então Deus, ele não altera. Não adianta questionar. Ele questiona, mas Deus não muda. Não muda a mente de Deus. Quer ver um outro cara que questionou a Deus? Jeremias 1, verso de número 6. A Bíblia vai dizer no verso de número 1 em diante, que Deus olha para Jeremias e diz assim: desde o ventre da tua mãe eu te olhei, eu te escolhi, te santifiquei e também te dei a nação como profeta. Aí no verso de número 6, olha o que ele vai dizer: então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Querendo ele dizer assim: Senhor, não pode escolher outro no meu lugar, para mim não dá, ainda eu sou uma criança. E Deus dizendo, olha o verso de número 7, a resposta de Deus para a vida de Jeremias. No verso de número 6, ele questiona dizendo que era menino e não sabia falar. Só que no verso de número 7, Deus olha para ele e diz assim: mas o Senhor me diz, não diga eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto mandar falará. Ele queria odiar o propósito de Deus na sua vida, o seu chamado, o seu ministério, dizendo que era uma criança, que era um adolescente. Só que Deus olha para ele e diz assim: ei menino, eu te conheço, rapaz, não diga que tu é uma criança, porque aonde eu te enviar tu tem que ir, e tudo quanto eu mandar você falar, você tem que falar, não temas diante de Deus. Você vê que ele quis alterar o propósito de Deus também? Aí minha pergunta que não quer calar é você: quantas vezes você questiona e quer que Deus altere? Não, Deus, não é eu, não dá, agora não, deixa para depois, quem sabe mais um tempo, quem sabe um dia Deus dizendo assim: vem logo para cá, menino. Deus apertando e o cara não está entendendo. Deus chamando e mais dá a Deus: chama outro, põe outro. Tem aquele ditadozinho, como Jeremias: mas eu sou menino, você fala. Deus está falando: vamos, rapaz, levanta, se põe de pé. Glória a Deus. Aleluia. Você quer uma resposta de Deus aqui? É você que Deus quer. É você que Deus quer. Entendeu? Alguém entendeu? Glória a Deus. É você que Deus quer.
em cima dizendo, se lamentando, não, é você. Que Deus quer. Aleluia, Deus. Eu vou dizer, para quem não entendeu, o questionamento não altera o propósito que Deus fez. Eu também fui questionar a Deus, adiantou? Questionei a Deus, adiantou? Tem mais crente aqui que questionou a Deus, adiantou? Matou aí. Aleluia, Deus. Questionou a você aí. Aleluia. Se dependesse de você, você nem aqui estava. Mas ó, Deus colocou outra a você, que Deus escolheu. Aleluia. Ai, meu Deus do céu. Só que tem um detalhe, igreja, nesse questionamento, Deus responde, sim ou não, no questionamento dele. Verso de número 2, Deus responde o questionamento. E o Senhor lhe disse, que é isso na tua mão? E ele responde dizendo o quê? É uma? Está vendo? Que Deus também não deixou enganado. Aleluia. Deus está dizendo, você me questionou, eu te respondo. Aleluia. Se Deus olhasse para você agora e dizer assim, o que tu tem nas mãos? Você ia responder o que para Deus? E se Deus dissesse, te responder dizendo, é isso que tu tem que eu vou usar? Aleluia. Hã? Eu vou falar porque desceu. Deus não precisa de uma porta grande para te colocar numa porta grande, entendeu? Aleluia. Isso aqui é forte. Aleluia. Deus não precisa de pessoas grandes para te colocar no lugar de pessoas grandes, não. Deus não precisa de muito para te colocar no alto. Deus precisa de coisa pequena mesmo para te fazer um grande. Aleluia. Ele questiona Deus e Deus faz o quê? Responde o seu questionamento dizendo para ele, e o que tu tem? Já que tu disse que ninguém vai te ouvir. O que você tem? E ele disse-lhe, que é isso que está nas tuas mãos? Aí o bobão Moisés olha para ele e diz assim, Senhor, só tem uma vara. Só tem uma vara. Deus quando olhou, olha o profeta Eliseu, quando chega naquela mulher que tinha perdido o seu esposo, seus filhos agora iam ser escravos, ele olha para ela e diz assim, o que tu tens em casa? Ela disse o quê? Uma botija de azeite. A botija de azeite aos olhos cada dela era alguma coisa? Não era. Olha, até o senhor não está entendendo. Ele está mais ligado do que muitos crentes aqui. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse, o que tu tens em casa, mulher? Ela disse, uma botija de azeite. E ele deu um direcionamento para ela. Disse para ela, olha, pede para os teus vizinhos vasos emprestados, entra no quarto, fecha a porta e lava desse azeite. Aleluia. Glória a Deus. Só que o azeite não parou enquanto tinha vaso. O azeite só parou quando acabou os vasos. Ele olha para ela e disse assim, agora tu vende, paga a tua dívida e vende do resto. Está vendo? O segredo é obedecer aquilo que sai da boca de Deus. Aleluia. Deus, ele questiona Deus e Deus responde, o que tu tens nas mãos? Ele disse, uma vara. Deus está olhando para aquilo que Moisés tem. Porque aos olhos de Moisés ele precisava de um exército. Ele precisava de muita gente para lutar contra Faraó. Só que Deus, para vencer Faraó, Deus não precisa de um grande exército. Está entendendo, igreja? Aleluia. Deus não precisa de muita coisa para vencer. Deus precisa apenas de pessoas que têm atitude. Deus olha para ele e diz, o que tu tem nas mãos? Ele disse, uma vara. Então Deus está olhando para aquilo que Moisés tem. E Deus está olhando para você também, para aquilo que você tem. Mas você está dizendo, eu quero um carro novo. Deus está dizendo, não, rapaz, eu tenho isso, agradeço. Você está olhando pelo emprego que você tem, querendo um melhor, porque ganha melhor. Deus está dizendo, agradeça por isso que tu tem. Aleluia. Deus está olhando para aquilo que ele tem nas mãos. Ele está olhando, querendo coisa grande. Deus está olhando, dizendo, enquanto tu está olhando coisa grande para poder ser honrado, eu estou olhando para a pequena, aquele que está nas tuas mãos, eu vou usar e vou te fazer de um grande. É isso que Deus ele precisa, igreja. Deus está olhando para aquilo que Moisés tem. Essa vara aqui na Bíblia vai ser o quê? Um instrumento usado pelas mãos de Moisés, mas usado também pelas mãos de Deus. Deus está olhando para ele e dizendo, Deus vai usar o que mesmo? E transformar em cobra. É uma vara, só que Deus agora vai pegar a própria vara que ele tem para dar o sinal e a vara vira cobra. O que é uma vara para vocês? Quem responde?
Ninguém sabe. O que é uma... Opa, alguém respondeu. Já basta, não precisa mais porque tem gente pensando demais. Pensou demais e esqueceu de acordar cedo para ir trabalhar. O que é uma vara? Alguém respondeu: um pedaço de... Ou seja, é um objeto comum aos olhos ou os olhos humanos. Olha o que Deus, olha o que o homem tem para ele usar. O que ele tem nas mãos? Uma vara, um pedaço de madeira, ou seja, um objeto comum. Só que essa vara comum, Deus vai fazer o quê? Um milagre. Aleluia. Não, você não entendeu. É uma vara que Deus vai usar nas mãos de Moisés para fazer o quê? Um milagre. Ai meu Deus, olha, desceu. Nas suas mãos é comum, mas nas mãos de Deus. Aleluia. Ai meu Deus do céu, tem gente entendendo aqui hoje. Se eu não der 2 pulos aqui hoje, eu acho que eu não prego mais não. Até o final desse culto eu dou uns 2 pulos, pode crer. Glória a Deus. Então, na mão de Moisés é algo comum, aos olhos humanos é comum, mas nas mãos de Deus é milagre. Glória a Deus. Ou nas mãos de Deus, Deus ele faz milagre. Existe coisa nas suas mãos que é comum, mas nas mãos de Deus, coisas naturais vai acontecer. Entregou nas mãos de Deus? Espera, acredite. Porque Deus vai fazer maravilhas. Deus vai fazer acontecer. Deus vai pegar aquilo que tu olha aos olhos humanos, que não serve para nada, e Deus vai operar em milagre para mostrar para você que Ele é Deus e Ele não precisa de muito para poder operar na vida daqueles que creem no poder de Deus. Então, nas mãos de Moisés é apenas um pedaço de madeira. E ele quer coisas grandes para lutar contra Faraó. E Deus está dizendo que tu tem. Ah, Senhor, uma vara. Você quer sinal? Toca na terra. Tocou na terra, virou? Entenda bem isso daqui, porque no final eu vou te pegar. Entenda bem. Era a vara, virou? Só Deus falou. Vou acabar o culto logo para você jantar. Então vamos lá. 1 Coríntios 1, 28. Olha o que Deus faz. 1 Coríntios 1, 28. Deus ele escolhe o quê? As coisas deste mundo, olha lá, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Está vendo o que Deus faz? Nas tuas mãos não serve de nada, na tua frente não vê nada, mas nas mãos de Deus, aleluia. Aleluia. Deus pegou um pedaço de madeira que estava nas suas mãos e operou um milagre. Tem muita gente que está andando com Deus, o milagre está do lado, mas também não enxerga. Tem muita gente que está andando com Deus e Deus está olhando dizendo: o que tu tem do teu lado, nas tuas mãos, na tua frente, atrás de você, do lado que você está. Ah, Senhor, eu vejo uma cadeira. E Deus dizendo assim: ao teu olhar é uma cadeira, mas é que eu vou usar para operar um milagre na sua vida. Então Deus escolhe o quê? As coisas vis. O que é coisas vis? Aquilo que não serve, que ninguém dá nada, que ninguém acredita, ninguém crê. E Deus faz o quê? E aniquila aquelas que são. Então Deus ele quer aquelas coisas fracas, aquilo que não serve para ninguém. Você está entendendo? Para o diabo tu não é ninguém, tu não é nada, mais um. E Deus dizendo assim: nas minhas mãos vou fazer uma ferramenta. Glória a Deus. O mundo está dizendo: eu vou enterrar, vou acabar, vou matar. E Deus está dizendo: deixa comigo, que eu vou usar ele ainda na terra. Fala como Deus ele opera totalmente diferente dos olhos humanos, igreja. Deus ele é tremendo. Quer ver uma coisa? Na maioria das vezes o milagre está onde? Nas tuas mãos, só que tu não enxerga. Olha para ela. Eu vou virar de lado para tu olhar para a mão, para não ficar com vergonha de mim. Ó, você olhou? Não? A maioria das vezes o milagre está na sua frente, você que não vê. Está do seu lado, você que não enxerga. Está aí com você, só você não vê. Entendeu?
Não, mas Deus tem que descer no meio da igreja hoje para ver, para mim ter certeza. Deus está dizendo, está nas tuas mãos. Só que nas tuas mãos você não consegue ver. Por quê, pastor? Porque eu estou com meus olhos da carne. Mas os olhos espirituais é um milagre que está aí nas suas mãos. Você só não enxerga. A pergunta é, para você entender, essa vara estava ou não na mão de Moisés? Está aí a resposta. Estava onde mais? Então está nas suas mãos, você não vê. Porque o milagre era a vara. E a vara estava onde? Nas mãos de Moisés. Só que tem um detalhe, quando Moisés encontra com Deus na sarça, ele já estava com a vara no deserto, fazendo o quê? Apacentando ovelha. Está vendo que ele já estava com a vara lá no deserto? Quando ele chega lá na sarça ardente, ele chegou sem a vara ou com a vara? E já estava com ela. Porque ele estava apacentando a ovelha. E ele não deixa essa vara. Ele precisava dessa vara para cuidar, dar um totalzinho na ovelha que pende para um lado e para o outro. E Deus olha para ele e ele não conseguia ver. Só que aqui mostra que ele já estava com essa vara. Na Bíblia, vocês vão ver que essa vara sempre teve o tempo todo com ele. Para ele era uma vara, ele não entendia, ele não via. Sempre teve com ele. Só que eu vou dizer um detalhe, ele só não enxergava o potencial que tinha na vara. A mesma coisa é você. Você só não enxerga o potencial de Deus na sua vida. Olha, eu vou dizer agora. Deus te chamou, te fez uma promessa de ser um pregador. Quando Deus te chamou, te fez a promessa de ser um pregador, ele já, para ele, você já é um pregador. Você só não consegue pregar. Por quê, pastor? Porque eu estou tentando me encontrar. Eu estou tentando me ver. Eu prego, mas é a promessa que ele te fez. Ele falou que tu seria um pregador. Você só não consegue ver o teu próprio potencial que tu tem nas mãos. Quando você abrir os teus olhos e enxergar o potencial que você tem, aí, meu amigo, você vai pregar diferente. Aleluia. Aí você vai louvar diferente. Você vai exaltar diferente. Você vai orar diferente. Você vai descer diferente. Porque agora você entende o potencial que você tem. Quando Deus me chamou, eu fiquei 6 meses lendo o Salmo 27. Toda oportunidade eu ia lá e li o Salmo 27. O pessoal da igreja não aguentava mais. Eles davam bem em cima de novo com o Salmo 27. Aí vocês riem, né? Quando é de mim. Só que eu não fiquei mais. Quando eu entendi o meu potencial, eu não devo mais ficar só no Salmo 27. Eu tenho que avançar desse Salmo. Porque o potencial que Deus tem na minha vida é grande. Aleluia. A obra que Deus tem na minha vida é grande. Eu não posso ficar só nisso. Entende, igreja? Você sabia que existe potencial na sua vida que você não consegue enxergar? Tem potencial dentro de você que você não consegue enxergar. Eu vi crente olhar para um lado e para o outro, mas tem. Tem um grande potencial dentro de você só não enxerga. Agora, depois desse culto hoje, tu vai sair daqui enxergando o potencial que Deus tem na sua vida. Glória a Deus. Ele estava com a vara, mas não via o potencial que ele tinha sobre aquela vara. É por isso que ele não consegue entender. E Deus ainda olha para ele e diz: Moisés, o que tu tem? Ele diz: uma vara. Toca na terra, vira cobra. Pronto, a confirmação, Moisés, está aí que eu sou contigo. Aleluia. Que eu tenho um propósito com você, que é você que vai libertar o povo. Eu vou dizer, tu está esperando o quê? Para tu fazer o que Deus tem na tua vida, no teu ministério, no teu chamado. Aleluia. Deus com Moisés usou a própria vara que ele tinha nas mãos. E você está esperando o quê? Você está esperando Deus descer do céu pelo teto e apontar o dedo na tua cara?
Sabe quando você vai entender quando você tiver um verdadeiro encontro com Deus. Glória a Deus. Aí você vai entender o potencial que Deus tem na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Quando você tiver um verdadeiro encontro com Deus, você vai entender. Põe aqui João 15. O que Deus diz. Só deixa para a igreja ler. Eu vou continuar pregando. João 15. Tem muita gente que está na igreja, mas não tem encontro com Deus. Porque quando você tem encontro com Deus, você passa a enxergar o propósito de Deus na sua vida. Pergunte para mim, pastor, o que é potencial? Você não sabe? Ninguém sabe. O que é potencial, igreja? Quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, você enxerga o potencial. Porque enquanto você não tem, você fica de um lado e do outro, tentando entender o que Deus quer. Mas quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, você enxerga o teu potencial. A glória de Deus tem para você. A minha pergunta aqui hoje é: você quer ter um encontro com Deus? Aleluia. Você quer ter um encontro aqui hoje com Deus? Está preparado? Quer mesmo? Você quer ter um encontro com Deus? Vamos lá para o verso de número 3. Aleluia. Olha o verso de número 3, o que ele vai dizer. Verso número 3. E ele disse: lança da terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. Moisés fazia o quê? Entenda bem isso aqui. Enquanto ele segurava na frente dele, era o quê? Responde alto. Enquanto ele segurava na sua frente, era vara. Depois que ele lançou na terra, virou o quê? Você entendeu? Quando ele andava com a vara na sua frente, quando ele andava com ela, era vara. Mas quando ele tocou na terra, virou cobra. Tem gente assim. Entendeu não? Tem gente assim na sua vida. Começou na sua vida sendo muito bem. Eu vou falar agora, viu? Começou na sua vida sendo, mas depois de um tempo virou. Entendeu, igreja? Está vendo como fica silêncio? Ninguém está falando a Deus agora, né? Aleluia. Glória a Deus. Enquanto ele tinha andando, era vara. Mas quando ele tocou na terra, virou cobra. E a Bíblia diz: Moisés fugia. Tem crente assim, que começou o ano, começou o mês na sua vida sendo, e depois virou. Ah, se você souber o significado de cobra, viu? Quem conhece cobra sabe. Tem pessoas que começaram como um amigo na sua vida, mas depois virou. Dá para entender, igreja? Aleluia. Ou não? Começaram bem na sua vida. Começaram como vara, porque ele estava na frente com você. Conta comigo. Eu estou contigo. Você é meu amigo. Você é minha amiga. O que precisar, conta comigo. Eu te ajudo. Só que depois de um tempo, virou uma cobra. Te odeia, não gosta de você, fala mal de você, te aponta, te calúnia, se levanta contra a sua vida, te aponta para um e para outro, senta nas rodinhas falando mal de você. Por que, pastor? Não é verdade? Aí está na Bíblia. Um dia se tornou vara, andava com você, só que passado um tempo virou cobra. E cobra, Moisés fugia. Mas peraí, não era uma vara? Não era uma vara que ele andava para aceitar as ovelhas? Mas quando Deus falou para ele que tu tem as mãos, toca na terra, virou
cobra. E depois que virou cobra, ele fazia o quê? Fugia dela. Tomara que vocês estejam entendendo essa mensagem, porque está Aleluia. Tomara que vocês estejam entendendo. Então Moisés, ele faz o quê? Depois que ele lançou na terra, o que aconteceu mesmo? Virou. Verso de número 3, vamos ver. E Moisés fugia dela. Do que Moisés está fugindo, igreja? Do que Moisés está fugindo, igreja? Moisés é quem foge da cobra. Só que a Bíblia diz que Deus olha para Moisés quando ele está fugindo, que é para ele pegar a cobra pela cauda. O que é pegar a cobra pela cauda, igreja? Porque Deus não deu direção para Moisés fugir da cobra. Deus não falou para ele: olha, Moisés, foge da cobra. Deus mandou ele pegar ela pela cauda. Moisés, se ele está fugindo da cobra, é porque ele tem. Assim é crente no meio da igreja. Deus não mandou ele fugir. Deus falou: pega ela pela cauda. Só que Moisés está fugindo. Isso mostra que Moisés está com medo de quem? Da cobra. Só que a cobra era uma vara. Um dia foi bênção. Passou um tempo, virou o quê? Um perseguidor na vida de Moisés. Está entendendo ou não? Aleluia. E ele estava fugindo. Por quê? Com medo. Medo do quê? Medo por saber a natureza da cobra. É por isso que Moisés está fugindo, porque ele tinha medo do que? Da natureza da cobra. Ele foge, mas Deus não quer que ele fuja. Deus quer que ele faça. Deus quer que Moisés enfrente. Deus não quer que ele fuja. Aleluia. Ah, agora desceu. Deus não quer que você fuja de situações. Deus quer que você enfrente. Glória a Deus. Deus não quer que você corra do problema, Deus quer que você enfrente. Deus não quer que você pare porque alguma coisa deu errado. Deus está dizendo: eu quero que você siga, vá em frente, vá avante. Não fique olhando para o problema, não fique olhando para as decepções, as aflições. Eu quero que você vá em frente, Moisés. Não desista, não é para ter medo, Moisés. Se eu fiz agora em cobra, é porque eu estou te dando autoridade nesta noite, Moisés. Mas não, Moisés faz o que mesmo? Foge. Só que tem um detalhe. Se Deus colocou Moisés e vira a vara em cobra, é porque Deus queria dar o que para ele? Autoridade. Está entendendo ou não? Se algumas vezes algumas cobras têm aparecido no teu caminho, mas Deus te dando autoridade, porque você, aconteceu, precisa enfrentar ela, não é para fugir. Aleluia. Não é para correr, é para enfrentar. Mas tem muitos crentes que fogem, desistem porque você viu agora, está me perseguindo, está isso e aquilo. E Deus está dizendo: tu vai fugir? Eu quero o microfone aqui. Deus está falando: você vai desistir por causa desse problema? É para encarar. Glória a Deus. Eu coloquei uma cobra no teu caminho, é porque eu estou te dando autoridade. Para quê, pastor? Para lutar contra ela, não é para fugir não. Aleluia. Não é para recuar não, é para lutar. Só que a Bíblia diz que Moisés estava o quê? Fugindo. Não é para fugir, Moisés, é para confrontar. Está entendendo ou não? Glória a Deus. Só que Moisés aqui está fugindo. Para de fugir de situações que é Deus que permite. Mas Deus está permitindo isso na minha vida. Eu não acredito. Eu estou servindo a Deus, estou na igreja, eu canto, eu louvo, eu prego, eu exalto, eu estou com o pastor o tempo todo. Eu não estou acreditando não. Deus está dizendo assim: eu estou permitindo isso porque eu quero te dar autoridade. Mas tem crente que quando está sendo perseguido, ele foge, ele corre. Como que Deus vai dar autoridade para você se tu não está nem preparado para receber? Quer autoridade se não quer passar por algumas situações? É para enfrentar a cobra, crente.
Aleluia. Entenderam a palavra virou cobra? Por que virou cobra? Ai meu Deus, ó. Por que virou cobra? Porque Deus fez virar cobra. Para quê, pastor? Para te perseguir, mas não é para correr, para encarar. Glória a Deus. Ou no dia que você tiver encontro com a palavra como eu tive, nunca mais você corre. Você não desiste da igreja de servir a Deus. Você permanece na dor, gemendo, pulando, gritando, com barriga cheia, com barriga vazia. Aleluia. Servir a Deus não é só de barriga cheia não, bonitinho não, cheirosinho não. Servir a Deus tem algumas situações aí que jamais você está preparado para encarar. Quando está no mundo, encara tudo. Quando está diante de Deus, é um covarde. Deus não chamou covarde, Deus chamou valente. Então você vai ver que ele está fugindo. E Deus está dizendo, Moisés, não é para fugir, é para encarar. Foi eu que permiti essa situação na sua vida. Para quê? Foi eu que te coloquei nisso. Aí a minha pergunta para a igreja agora, quem transforma a vara em cobra então? Todo mundo sabe, só não responde porque está com fome. Quem transformou a vara em cobra, igreja? Deus. Foi Deus. Ai, desceu, tá vendo como eu gostei que vocês responderam alto? Então, por favor, quando estiver sendo perseguido por alguém, não diga que foi o diabo. Ah, esse irmão está me perseguindo, aí está me perseguindo. Ah, não vai porque a cara que não sei o que. Deus dizendo, está vendo? Botei uma cobra na tua frente e vamos embora de enfrentando. Só disse que é o cão. Que cão? Então o diabo vai entrar dentro da igreja e vai ir. Não, irmão, é Deus que permite situações. É para tu encarar. Oh, meu Deus, desceu, mas vou engolir porque vai doer. Vai doer, se eu falar aqui dói. Vai dizer, olha, pastor, deu uma piada, mas não é. É a Bíblia. Quando vê uma cobra no meio da igreja, afrontando, humilhando, criticando, falando, diz, ó, o diabo aí se levantando contra a minha vida. E Deus dizendo, é uma cobra que eu botei na tua frente, e agora tu vai encarar ou vai correr? Vai fugir ou vai confrontar? Ai Deus, eu acho, ó crente, eu acho que eu vou recuar, eu vou sentar na última cadeira agora. É assim, igreja, o que acontece? Um dia sentou nas primeiras, depois correu para o fundo. Ai meu Deus do céu. Quem transformou a vara em cobra? Deus. Quem mandou então Moisés jogar a vara no chão? Deus. Quem está no controle? Deus. Pronto, você está pregando para mim. Começaram a entender. Então é Deus que está no controle. Se Deus mandou ele bater no chão e virou cobra, é porque Deus sabe o que ele quer fazer. Deus está no controle. Só que a vara na mão de Moisés, um dia foi bênção, só que agora virou o contrário na vida de Moisés. A vara que era a bênção para apacentar a ovelha, agora ele está correndo da vara. Porque a vara virou cobra. E Deus dizendo, não é para correr, Moisés, é para confrontar, é para agir. Ah, Senhor, mas ela vai me morder porque a natureza da cobra. Você vira a Deus também, igreja. Eu amo, eu gosto de mistério. Eu gosto que vocês entendam a palavra. Porque se você não entender a palavra, não tem graça, né? Aí eu pergunto, por que fugir das situações então? Se foi Deus que permitiu e está no controle, por que fugir? Você não disse que Deus está no controle da minha vida só enquanto tudo está bem? Ah, quando as coisas estão do meu jeito, Deus está no controle agora. Aí quando Deus permite a cobra, ai Deus, e aí? Não, Deus permitiu a cobra é para tu enfrentar, não é para ter medo. Só que eu vou dizer uma coisa para aqueles que não entendem, é normal sentir medo, viu? Sabia disso ou não? Porque no dia que tu não tiver medo, tem coisa errada. É normal sentir medo, por quê? Eu vou responder, por quê? Porque a cobra é venenosa. É normal sentir medo, por quê? Porque a cobra é venenosa. Não é porque a cobra é venenosa que tu tem que fugir, ou pular de galho, ou ir para outro lugar, ou tomar outra direção. Aleluia. Não é porque é venenoso que tu tem que não encarar o problema. Você só tem que submeter a direção de Deus, porque foi Deus que mandou ele tocar.
Deus sabia que ia virar cobra. Mas se você não submeter a direção e a vontade de Deus, aí, meu amigo, está totalmente perdido. Então, olha o que Deus ele faz. Toca no chão, vira cobra. Só que Deus está dizendo: Moisés, virou cobra, correto? Sim, Deus. Esse mal não vai te matar e nem vai tirar a tua vida, porque virou cobra. Aleluia. Glória a Deus. Só faz você crescer, não vai te matar. Ah, mas virou cobra agora. Não, mas não vai te matar, não vai te morrer. Nem reação, nem mostrou os dentinhos pequenos que já está correndo. Tem muita gente que é assim. Diante de Deus, versículo de número 4. Olha, eu só quero só uma parte, eu quero que a igreja veja comigo. Pegou-lhe pela... Pronto. Qual foi a direção de Deus? Pela lógica humana, igreja, nesse negócio aqui, olha só. Quando Deus falou para ele pregar pela cauda, pode ter certeza que aqui agora ele vai aprender a usar a fé, porque na lógica humana, esse negócio aqui, não existe você pegar uma cobra pela cauda, tá? Não existe, sabia disso não? Verso de número 4. Moisés estava com medo. Só que aqui, quando Deus fala pega pela cauda, ele vai aprender a usar o que? A sua fé. Aleluia. E eu provo para vocês. No mesmo versículo número 4, estende as tuas mãos e pega ali pela lógica humana, não se pega uma cobra pela cauda. Pega por onde? Quem sabe? Cabeça. Ah, de cobra você entende. Tá vendo como eu prego crente? Só que a direção que Deus dá para ele é pegar pela cauda. Só que a probabilidade diz que corre risco quem pega a cobra pela cauda. Porque se pegar pela cauda, ele pode ser mordido. Se pega a cauda pela cabeça, mas a cobra pela cabeça. Só que Deus olha para ele e diz assim: Moisés é para pegar pela cauda. Só que eu vou dizer uma coisa para alguém que não entende. Às vezes Deus vai te pedir algo que você não vai entender. Vai questionar Deus. Deus pega a cobra pela cabeça, não é pela cauda. Deus está dizendo: eu quero que pegue pela cauda, não é pela cabeça. Está vendo como que Deus trabalha? Deus nunca vai trabalhar naquilo que tu acha que tem que ser. Do teu jeito, da tua maneira. Deus trabalha ao contrário daquele pensamento que tu tem. É claro que você vai pegar a cobra e vai pegar pela cabeça, mas Deus está dizendo: não vai pela cabeça, eu quero que pegue pela cauda. Está vendo como que Deus trabalha? Quem entende o trabalhar de Deus? Ninguém. Só Ele mesmo faz e Ele explica o que Ele quer. Então, às vezes, Deus vai mandar você fazer coisas que nem você vai entender. Então, por favor, obedeça quando Deus mandar. Glória a Deus. Obedeça quando Deus pedir. Para de ficar questionando a Deus. Ah, se os crentes de hoje, da nossa geração de hoje, não, Deus, você pega a cobra pela cauda, que negócio é você é mordido, Deus, para com isso. O Senhor está pedindo uma coisa que eu acho que não dá certo, e Deus está dizendo: é por lá que eu quero que pegue. Fala a verdade, para ser teimoso, crente. Glória a Deus. Você viu, né? Para de ser teimoso. Tem crente teimoso com Deus, gente. Não se tema com Deus, igreja. Só que quando Deus fala que é para pegar pela cauda, aos olhos humanos isso aqui é loucura. Porque todo mundo já sabe que não se pega pela cauda. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus ele não trabalha com lógica. Ou Deus trabalha com lógica? Deus não trabalha com lógica, Deus trabalha com propósito. Aleluia. Deus não trabalha com lógica, Deus trabalha com propósito. Qual é o teu propósito hoje? Aleluia. Qual é o propósito que tu tem hoje diante de Deus? Não fica aí pela lógica, pelo pensar, pelo olhar. Não, Deus trabalha com propósito. Qual é o propósito? Deus não vai te dar nada nem fazer nada se não tiver um propósito. É por isso que tem muita gente que não sabe esperar o propósito de Deus e pega o que não é para pegar.
faz o que não é para fazer, porque não entende qual é o propósito de Deus. Não, olha pela lógica. Eu vou pegar porque eu sei que Deus vai fazer. Deus não vai fazer nada. Tudo tem um propósito diante de Deus. Aleluia. Deus só trabalha na nossa vida com propósito. Aqui nós sabemos, se pegar a cobra pela cabeça, o milagre não vai acontecer, igreja. É por isso que Deus está dizendo, ele sabia que tinha que ser por lá, mas a direção de Deus aqui é outra. Só que Deus está dizendo para Moisés assim: olha Moisés, se você pegar a cobra pela cabeça, o milagre não vai acontecer, é para pegar pela cauda. Vocês entenderam ou não a mensagem? Aleluia. Você viu como tem crente teimoso? Não se pega a cobra pela lógica, se pega pela... Não. Aqui é pela fé. Pela lógica, você pega de um jeito. Mas pela fé, eu nunca vi ninguém encarar uma cobra se não for pela fé. Me diz onde tu encara uma cobra se não for pela fé. Me diz. Me fala. Você vê a cobra na vida gigante do seu lado, você sai correndo. Porque você sabe que a bicha é remosa, é terrível. E se ela der, o veneno já foi aplicado. Então se enfrenta a cobra pela fé, não pela lógica. Para de querer usar as tuas mãos. É pela fé. Aleluia. Deus está falando, é pela fé porque é remoço. Tem veneno. Olha, meu Deus, é traiçoeiro. Traiçoeira, mas é pela fé que se encara. Verso de número 4, eu só quero um detalhe. E estendeu a sua. Você percebe que essa vara aqui, ela tem duas naturezas ou não? Essa vara aqui, ela tem o quê? Duas? A primeira, uma é vegetal e a outra é animal. Vocês entenderam a personalidade da cobra? Ou não? Ela é vegetal, mas também é. Então existe crente assim, com duas. Pode ser personalidade ou duas naturezas. Agora me diz e me desminta se não é verdade. Existe crentes ou crente de duas naturezas. Meu Deus, olha, vou falar, viu? Uma hora, papai, está na igreja cantando louvor, depois está cantando música mundana. Ou não, estou mentindo? Papai, olha como desce. Uma hora está falando línguas estranhas, outra hora está xingando. Olha aí o crente de duas naturezas. Uma hora está rodando e pior, no mistério. E em casa está dançando música mundana, forró. Quantos não tem assim no meio da igreja? Essa cobra tinha duas naturezas, duas personalidades, assim no meio da igreja. Uma hora está pregando, mas outra hora está com funil de ouvido, ouvindo funk. Acho que tudo está pregando também no ouvido dele. Uma hora está dentro da igreja, outra hora está no mundo. Olha aí, o crente de duas personalidades. Eu não estou pregando Bíblia. É assim ou não é? Ainda não. Olha, meu Deus, não segura minha língua para mim não falar. Deus tem que trabalhar na língua e na vida de crente. Depois chega para o Senhor, pastor. Sem vergonha. Para Senhor nada. Para Senhor nada. Para Senhor nada. Toma vergonha na cara e deixa a música mundana de lado. Deixa o forrozinho, o funk, o reboliço de lado. Vira crente de verdade. Toma vergonha na cara e não pega nem no microfone. Quando dá para o Senhor, ainda fica conhecendo, porque sabe que está errado. Mas não, na maior cara lisa. Para o Senhor, meu pastor. Está olhando na cara para o Senhor, irmão. O Senhor vai se converter. Igreja, é desse jeito. Uma hora ele marcha para Jesus, outra hora ele marcha no pagode. Nem sei como que é. Assim, tem um monte de crente assim, igreja.
Eu não tenho culpa se algumas igrejas por aí envolvem fogo. E eu não envolvo fogo, não. Eu falo mesmo. Quem quiser gostar de mim, que goste, mas eu não envolvo fogo, não. Oh, meu Deus, olha. Uma hora marcha como homem, depois marcha como fêmea. Não é assim, não? Quantos não é assim? Tem vários assim, igreja. Segura minha língua, Deus. Só que eu vou dizer uma coisa: esse culto aqui hoje é para você matar uma das suas duas naturezas que você tem. Aleluia. Escolhe uma aí. Escolhe uma dentro de você. Olha para dentro de você agora. Mate uma dela. Para você não ser uma cobra. Era vara, virou cobra. Escolha uma natureza dentro de você e arranque fora hoje, porque se você arrancar, a partir de hoje você vai ser diferente. Você vai ser um crente diferente. Só que eu vou encerrar isso daqui, igreja, e vou falar para vocês que coisa linda. Vamos para o verso de número 2. Eu tenho 10 minutos para me encerrar isso daqui, e agora que está o melhor. Você não pode perder, porque eu vou te explicar. Viu? Agora você não vai perder. Verso de número 2, e o detalhe é: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Que bênção. Eu vou perguntar porque eu quero ouvir a voz de todo mundo. Tem todo mundo com saúde aqui. Que é isso que tu tem nas mãos? No verso de número 2, ele disse uma vara. Só que vamos para o verso número 3. Ele lançou na terra e se tornou roda. Está vendo? No verso de número 2 era uma vara. No verso de número 3, lançou na terra e virou cobra. Só que no mesmo verso de número 3, Moisés fugia da cobra, ou não? Uma hora era vara, tocou na terra e virou cobra. Depois ele foge dela. Não dá para entender. Todo mundo consegue entender. Se ele está fugindo, ele está sendo perseguido pela cobra? O senhor não entendeu. Ele está perseguido, ele está sendo perseguido pela cobra. Só que tem um detalhe aqui. Vamos lá, na frente dele era uma vara. Gente, quando eu perguntar, por favor, abra a voz. Abra a boca, por favor. Quando eu perguntar, vamos lá, na frente dele era vara. Perseguindo ele, atrás dele era vara. Não entendeu? Na frente dele era por trás. Não entendeu? Não, né? Na sua frente é a vara, por trás de você é ninguém entendeu, meu filho. Somente um está ligado. Está ligado? Está ligado? Somente um está ligado. Eu vou repetir isso daqui. Na frente dele era a vara, por trás dele. Presta atenção aqui agora, viu, igreja, por favor. Presta atenção. Na frente era, mais atrás. Tem gente que na frente, é vara, mas atrás de nós é para tu entender. Porque pedindo mesmo se tu consegue. Por trás de nós ou por trás de você é uma. Agora eu vou dizer, na frente eu te amo, tu é meu melhor amigo. Você é minha vida, eu não vivo sem você. Conta comigo. Conto contigo. Você é o amor da minha vida. Você é a minha paixão. Na frente. Na frente, essa não é. Eu estou entregando aqui o rolo. Na frente de você, eu não vivo sem você. Essa não. Na frente. Eu não vivo sem você. Você é minha doce loucura, minha doce mistério. Você é tudo para mim. Só que por trás, te ataca, punhalada, pedrada, chicotada, fala mal de você, te entrega,
Senta na mesa dos escarnecedores para escarnecer você por trás. Mas na frente, nossa, Gabriel, você chegou, rapaz, você é tudo para mim. Mas por trás, Gabriel não vale nada. Isso é mais um, rapaz. Isso é um falso. Você viu? Mas na frente, olha, Gabriel, você é o amor da minha vida, domingo. Essas duas entradas no seu cabelo eu ouvi você quer. Oh, meu Deus do céu, que rolo, meu Pai. Só o Senhor. Quer ver? Olha lá em Êxodo 15, 16, o que a Bíblia diz. Eu encerro agora, porque ainda tem 5 minutos. Esses 5 minutos nunca acabam. Êxodo 15, 16, leia comigo. Mas não é para ler em voz alta, só para ler aí, sentado, para você. Espanto e pavor caiu sobre eles, pela grandeza do teu emudeceram, como pedra, até que o teu povo houvesse passado. O Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Em Êxodo aqui você vai ver que Deus, Ele usa o que? A mesma vara que está no capítulo de número 4. E Ele dá uma ordem para quê? Para Ele tocar na... e o povo passar. Se eles não entenderam, né? Eu vou melhorar. Você entendeu? Não. Deus usa a mesma vara. Ou seja, essa vara uma hora vai ser uma vez na tua vida, mas com a mesma vara vai ser um perseguidor na sua vida. Qual você escolhe? Ah, eu quero uma parte boa, eu também quero. Que a parte boa vai ser uma vez na minha vida. Mas a parte ao contrário, ela vai ser uma cobra que vai me perseguir, vai falar mal de mim, vai se levantar contra mim. Só que eu vou dizer uma coisa: não despreze a cobra. Porque uma hora essa mesma cobra vai ser usada para abrir o mar para você passar. Entendeu? Aleluia. Amém, igreja? Eu espero que foi bem explicadinho isso daqui. Eu espero. Deus usa a mesma vara para o povo de Israel passar o mar. Aleluia. A gente só quer a vara do lado bom, mas do lado que ela se torna agora o nosso opressor, nós não aceitamos. Você quer um pastor, vou falar de mim. Você quer um pastor que, sabe, te aceita do jeito que você é, do jeito que você quer andar. Mas se você vê que o pastor está pegando no seu pé, no seu carro, a sua melhoria, você diz: o pastor está demais, está de marcação. Você viu? Só é assim comigo. Mas com fulano, deixa,